1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Nós vamos ler esse texto e nós vamos entender aí o que o Senhor quer falar conosco hoje. Amém? 1 Coríntios 11, capítulo 3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Baixe sua fronte. Pai, em nome de Jesus, nós estamos debruçados sobre a sua palavra. Queremos ouvir a sua palavra e, como criança, Senhor, ávidos por pão, que a sua palavra é pão, sua palavra é água e sua palavra é alimento. Traga para nós, Pai, aquilo que nós precisamos, aquilo que o Senhor tem a nos entregar nessa noite. Senhor, que os corações estejam dispostos e que as mentes estejam dispostas a não só ouvir, como entender e praticar a sua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre corpo. Somos um corpo. E eu quero trazer o entendimento da sua postura dentro do corpo. Qual que é a sua parte dentro do corpo? Irmão, a Bíblia está falando, e tem uma introdução que eu quero dar, que a Bíblia está falando sobre 3 tipos de cabeça. Primeiro ela fala que Deus é o cabeça de Cristo, logo Cristo é o corpo de Deus. Depois ela diz que Cristo é o cabeça do homem, logo o homem é o corpo de Cristo. E depois ela fala que o homem é o cabeça da mulher, logo a mulher é o corpo do homem. A Bíblia está falando sobre cabeça e ela coloca Cristo como nossa cabeça. E a Bíblia, em outros trechos, ela deixa claro que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Olha, a Bíblia usa a linguagem do casamento para poder você entender isso. A Bíblia coloca o homem como a cabeça. Ora, se o homem é a cabeça, a mulher é o corpo. Mas assim, não há ligação, não há como uma cabeça andar para um lado e o corpo andar para o outro. E a Bíblia usa essa linguagem para que você possa entender. Veja bem, olha, eu sou o cabeça da minha casa, a Silene é o corpo. Deus tinha um projeto na minha vida. Qual que era esse projeto? Trazer o Grego. Deus precisava, o Grego ele teria que vir à vida. E Deus queria usar eu para trazer o Grego à vida. Eu sou o cabeça. O que é que eu preciso? De um corpo. Olha, não tem como um corpo andar para um lado e uma cabeça andar para o outro. E não tem como a cabeça fazer o que é determinado para fazer se o corpo não colaborar com o que tem que ser feito. Tanto a cabeça como o corpo tem que andar numa mesma linha, para um mesmo projeto, para uma mesma finalidade. A finalidade, no entanto, no meu casamento, uma delas era trazer o Grego à vida. O Senhor usa isso, usa eu como cabeça, a minha esposa como corpo, e através disso Ele consegue fazer o que Ele queria, trazer o Grego à vida. Os irmãos entendem? O Senhor tinha um projeto na minha vida. De repente, para ser um homem aonde o Senhor ia me colocar para estar falando para você, mas sozinho eu não ia conseguir, eu não ia atingir. Então eu preciso de um corpo para me ajudar. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa com as próprias mãos. Olha, a cabeça comanda, o corpo é que edifica. Quando está falando de edificar, está falando de trabalho, que é o corpo que edifica. A mulher dentro do casamento, ela é esse corpo. As mulheres precisam entender que essa delegação, esse ornamento não foi intitulado, ou seja, eu não me intitulei cabeça. Não fui eu que falei, eu quero ser cabeça, não. Deus determinou que o homem seria a cabeça. E Deus determinou que a mulher seria o corpo. Não há menosprezo por ser cabeça ou menosprezo por ser corpo.
O que há é uma determinação de Deus para cada parte. Deus determina: o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. E isso Deus determinou antes da queda. Não havia briga por conta disso. E Deus determinou que Cristo é o cabeça da igreja. Olha, irmão, se Cristo é o cabeça da igreja, significa que eu e você fazemos parte do corpo da igreja. E olha a mesma exemplificação. Não tem como Cristo andar para um lado e a igreja andar para o outro. Não tem como Cristo, olha, presta atenção no que eu tenho que falar. Não tem como Cristo fazer o que Ele quer fazer na terra se Ele não tiver a igreja. Porque a igreja é o corpo. Quem edifica é a igreja. Quem executa é a igreja. Quem vai à frente é a igreja. Quem avança é a igreja. Então, irmão, você é a igreja de Cristo. E o que Cristo quer fazer, Cristo vai fazer através de você. Você tem que regozijar com isso, porque Cristo não avança se você não avançar. Porque você é o corpo de Cristo. Não tem como Cristo andar para um lado e você andar para o outro. Nós precisamos de Cristo. E parece até errado o que eu vou falar, mas Cristo precisa de nós para avançar. A cabeça precisa do corpo para avançar. Vocês estão me entendendo? A cabeça precisa do corpo para avançar. Sem a sua atitude, sem o seu posicionamento, sem a sua liderança, sem você trabalhar, sem você se envolver, se você não tomar partido, o evangelho não avança, porque você é o corpo de Cristo. A Bíblia está falando que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Significa que Cristo precisa da minha ação, do meu envolvimento, do meu talento, daquilo que Ele me entregou, daquilo que Ele me deu para fazer, para poder avançar. Você está entendendo? Deus entregou algo para você, e agora eu estou falando de Deus, e Deus, logo que nós vemos, o que é Deus? Deus é o cabeça de Cristo, e aí Deus entregou algo para você. Deus sabe da sua capacidade, Deus sabe o que você pode fazer. Por quê? Porque Deus queria te inserir nesse corpo, porque Ele tinha uma finalidade de colocar você dentro desse corpo, para que você, estando dentro desse corpo e se movimentando com esse corpo, você pudesse fazer o que Deus gostaria que fosse feito. A Bíblia diz em Efésios que aprove a Deus que todas as coisas estivessem em Cristo, e que Ele fosse o cabeça da igreja, e que a igreja fosse o seu corpo. Os irmãos estão entendendo? Agora, qual que é o seu papel no corpo? Qual que é o seu papel? Você tem um papel dentro do corpo. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, só virar uma página, capítulo 12, a partir do versículo 12. Olha, o corpo é feito de muitas partes, e todas as partes têm o seu valor, todas as partes têm o seu cuidado. E aí Paulo começa a falar sobre as partes do corpo, e eu quero ler para vocês o que Paulo fala, mas eu vou ler aqui na Bíblia com a linguagem de hoje. Eu já coloquei ela aqui no meu iPad, para poder ler, para você poder entender. Porque nós precisamos entender qual a parte nós somos dentro do corpo. Você é olho? Ou você é a mão? Você é o pé? Ou você é o joelho? Você é o ouvido? Ou você é apenas o dedinho mindinho? Qual a parte você é dentro do corpo? Se nós somos igreja, e a igreja é um corpo, cada um de nós somos uma parte dentro do corpo. Vocês conseguem entender? Então, se você entender hoje qual é a sua parte dentro do corpo, aleluia. Porque quando você entende, eu sou a mão do corpo, eu tenho que pegar a mão, eu tenho que chegar em algo. Eu sou o olho, então eu tenho que olhar, eu tenho que ir adiante. Então olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12,
a partir do versículo 12, eu vou ler até o 31, na Bíblia com a linguagem de hoje, para vocês entenderem. Cristo é como um corpo, a qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus, não judeus, escravos, livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo. E todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito. 14. Pois o corpo não é feito de uma parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria o corpo. De fato, existem muitas partes, mas uma só, o corpo. Portanto, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. Aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, e todas as suas partes têm o mesmo interesse, uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofrer, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são do corpo de Cristo, e cada um parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, em seguida pôs os que fazem milagres, depois os que têm dom para curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm dom de fazer milagres, nem curas, doenças, nem de falar em línguas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforce para ter os melhores dons. Porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor para todos. Todos somos uma parte do corpo. Nem todo mundo é pregador, nem todo mundo é mestre, nem todo mundo toca. Nem todo mundo toca como o Ronildo. Nem todo mundo ministra. Nem todo mundo serve. Tem pessoa que tem dom de servir, pessoa se alegra em servir. Tem pessoa que tem dom de ofertar, ela se alegra em ofertar. Agora tem pessoa que tem dom de evangelismo, ela se alegra em evangelizar. Ela se alegra em estar lá na Sabesp, no meio daquelas pessoas sujas, ela se alegra em estar lá. Ela se alegra em estar lá na FEBEM, falando para aqueles meninos onde ninguém mais dá nada. Ela se alegra com isso. Por quê? Porque Deus é que deu para ele essa alegria de fazer isso. Ela é parte desse corpo. Deus quer chegar de uma forma lá na FEBEM. Deus quer chegar lá no Carandiru, ou agora nem sei qual que é, porque o Carandiru já foi. Deus quer chegar lá. Deus quer chegar na nossa Sabesp de alguma forma. Mas quem vai chegar? Cristo? Não! É o corpo de Cristo que vai chegar. Cristo só vai prover as maneiras de nós chegar. Por quê? Porque o cabeça, que é Cristo, e o cabeça, que é o homem, ele tem três funções: provisão, proteção e liderança. Então, qual a provisão para nós chegarmos na Sabesp? Vai vir de quem? De Cristo. Qual a proteção quando nós chegarmos na Sabesp? Vem de quem? De Cristo. E quem vai trazer a liderança de como nós vamos chegar na Sabesp? Cristo. Tudo vem de Cristo.
isso porque Ele é o cabeça do corpo, mas Ele quer chegar lá. Então o Senhor quer chegar lá no Heliópolis, Ele quer chegar lá na sua firma, Ele quer chegar na sua vizinhança, Ele quer chegar onde você mora, Ele quer alcançar os seus parentes. Ele quer alcançar os seus parentes. E como é que Ele vai alcançar os seus parentes? Com você, que é o corpo dele. Eu lembro do Irineu Gruber, ele fala numa pregação que o Senhor falou para ele assim: Irineu, está difícil, não dá para ganhar mesmo a sua família. Ele vira e fala: não, eu sei, gente ruim merece mesmo ir para o inferno. Essa minha sogra, esse meu sogro, olha, essa raça aí do lado da minha esposa aí, realmente não merece mesmo. Falou: não é por causa deles, não, é por causa de quem? É por causa de você. De mim, Deus, é porque você não ama a sua família. Você é o meu corpo, eu preciso levar a sua família a Cristo, e não tenho como levar, porque você não ama eles. Irmãos, o Senhor quer chegar lá na sua vizinhança, mas talvez não chega porque você não ama os seus vizinhos. O Senhor quer salvar os seus parentes, mas não talvez sabe porque você não ama eles. Porque Ele é o cabeça, te provê todas as coisas, mas você não chega. Você não vai, você não fala, você não abre a sua boca. Você é parte do corpo. E o cabeça tem um propósito. O cabeça tem um propósito. Qual que é o propósito? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4. O propósito do Senhor é que todos os homens cheguem à salvação, ao pleno conhecimento de Deus. Esse é o propósito do cabeça. E o cabeça às vezes não consegue atingir. Por quê? Porque você não faz a sua parte. Olha, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, versículo 1. Eu quero que você compreenda. Nós compreendemos que Cristo é o corpo, que Cristo é o cabeça, e que a cabeça tem um corpo que somos nós. Compreendendo que cada um de nós somos uma parte dentro desse corpo. Irmão, você precisa compreender qual que é a sua parte dentro do corpo. Porque se você compreende isso, você vai fazer o que lhe é dado para fazer. Olha, há muito tempo atrás, eu decidi que eu queria ser músico. E que o que o Senhor tinha dado para mim era tocar. Irmão, era uma negação tocando. Pense. E aí foi feito um grupo na igreja chamado Grupo Lírios. O grupo era meu irmão e mais 4 pessoas. E eles tocavam excelente. Cantavam maravilhosamente bem. E aí o que eu decidi? Se tem o Grupo Lírios, eu vou fazer um grupo também. Eu vou fazer o grupo Shalom, grupo de paz, irmão, só trazer a discórdia. O nome era paz. Irmão, eu comecei a aprender a tocar violão, passei por baixo. Então eu não tocava violão, não tocava baixo, e ainda, irmão, eu era o líder do grupo. Irmão, você precisa ver. Eu era o líder do grupo, peguei alguém para tocar baixo. O Jusa não tocava nada, e eu na guitarra, e o Jusa no baixo. Eu peguei alguém lá e coloquei na bateria. Eu nem me lembro quem era que estava na bateria. E eu falei: pastor, eu quero uma oportunidade. O grupo Shalom quer se apresentar. Meu Jesus querido. E a gente vai apresentar depois do Grupo Lírios. Entendeu? Que viagem. O Grupo Lírios arrebentou e vai o Grupo Shalom apresentar. Irmão, vergonha. Bem sem vergonha. Pensa numa vergonha. Por quê? Porque vou querer fazer o que não me foi dado para fazer. Eu vou querer ser um olho, sendo que eu não sou olho. Ele me fez para ser mão. Ou eu quero ser pé, mas Ele me fez para ser pé. Eu sou joelho.
Olha, a Bíblia está falando que cada um tem uma parte dentro do corpo e você precisa descobrir qual é a sua parte. Que não importa que você seja o dedinho mínimo, mas você faz parte do corpo. E a Bíblia está falando que as partes do nosso corpo que nós temos menos honra, ou que elas parecem menos feias, elas são as que nós damos mais honra, a que nós tratamos melhor. Olha o que a Bíblia está falando. Nós precisamos descobrir qual que é a nossa parte dentro do corpo. Sabe por quê? Porque senão você vai fazer feio. Você vai querer vir ministrar, só que você não sabe ministrar. Você fala, não, pastor, eu quero ministrar. E você fica punhando, pastor, eu quero ministrar. Tá, e o pastor deixa uma terça-feira, você vem aqui ministrar. Está lá o povo sentado esperando. E você sobe aqui e começa, Então, irmão, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Ah, como Deus é maravilhoso. Ele faz tanta coisa boa. Deus é tão maravilhoso. Irmão, quando nós estamos aqui, vocês aí estão esperando algo de nós. Então, não é salutar que Deus coloque aqui alguém que não tenha algo para entregar para você aí. Não é salutar que Deus coloque aqui alguém que não traga algo para o seu coração no domingo à noite, que vai encher o seu coração, que vai falar com você, vai fazer você tomar um posicionamento, vai fazer você se alinhar, vai trazer para você algumas clarezas de algo que você não tem. É isso que o Senhor quer. Por quê, irmãos? Por que o Senhor quer isso? Porque Ele gosta mais de um e menos de outro? Não, vamos ler lá, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler de novo com a Bíblia na linguagem de hoje, irmão. É tremendo isso aqui. Olha o que diz assim, Por isso é que estou preso, porque eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Eu peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, ele está falando de novo, e é um só Espírito. É uma só esperança, a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. E somente um Deus, Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos. Olha que legal! É o mesmo Deus que age por meio de todos. De qual? Só do pé? Só do dedinho mindinho? Só da sobrancelha? Não, de todo o corpo. Ele está agindo no meio de todo o corpo. E Ele está em todos, ou seja, Ele está no corpo inteirinho, na igreja. E olha que continua, porém, cada um de nós, olha o que ele fala, recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu, como diz as Escrituras Sagradas. Quando Ele subiu a lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que dizer? Ele subiu, quer dizer que também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto até o mundo dos mortos. Aqui eu não vou explicar muito não, irmão, depois a gente entende isso aqui. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima, além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Olha o que diz o 11. É o Senhor Jesus falando. Foi Ele quem deu dom às pessoas. Ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, Beto, Márcio, e ainda outros como pastores, pastor Israel, e outros mestres, pessoa que ensina. O Senhor escolheu. Aí, da igreja, Ele fez isso para quê? Para preparar o povo para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Para que Ele fez isso? Desse modo, todos nós, olha como a palavra, irmão, é maravilhosa. Ele escolheu um para profetas, outros para pastores, outro para mestres, Ele escolheu outro para evangelistas, Ele coloca um como apóstolo, Ele põe um no louvor, Ele coloca um na porta, Ele coloca um intercedendo, Ele coloca outro dando. Para quê? Aí você pergunta, para que tudo isso? A Bíblia te responde para que tudo isso. Olha,
Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E ainda seremos pessoas maduras e alcançaremos as alturas espirituais de Cristo. Então, olha que legal, então não seremos mais como crianças, arrastadas por ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Olha, o Senhor é o cuidado do cabeça com você. Está cheio de charlatão hoje, está cheio de homens que estão trazendo palavras e enganando gente, irmãos. Está cheio de gente enganando gente. Agora o Senhor prepara tudo aqui para que nós não sejamos mais como crianças. O Senhor não quer que você fique o resto da sua vida como criança. Ele quer que você cresça. E para crescimento Ele começa a preparar alguns tipos de pessoas e colocar elas em determinados locais para poder te dirigir, para poder te dar uma palavra, para você ensinar, para você crescer. Qual que é o desejo de Deus? Será que Deus ama mais o pastor Israel? Ou ama demais o Ronildo? Ou Deus é devoto do Diego? Ou Ele desesperadamente gosta do Renato? Não! A intenção dele é que você chegue ao pleno conhecimento de Cristo. Ele coloca um monte de pessoas ao seu favor para poder servir você, porque o que Ele quer? Ele não quer que você seja levado por qualquer vento de doutrina, que qualquer coisa que as pessoas falam você acredita. Ele não quer que você olhe na televisão e acredita que o melhor para o seu casamento é a separação. Ele não quer isso. Ele não quer que você olhe para a televisão e acredita que a melhor coisa é você desistir das coisas. Ele não quer isso. Ele não quer que você acredite que o melhor é você desistir dos seus filhos, o melhor é você desistir dos seus pais, o melhor é você desistir dos seus amigos. Não, Ele levanta uma série de pessoas para você chegar no conhecimento de Cristo e na plena virtude que Ele é. Olha o cuidado do cabeça com você. Não importa se você é só dedoentinho, Ele está preocupado com você. Ele está preocupado com você. O Senhor não quer que você se perca nesse mundo aí. Ele não quer que você saia para esse mundo de qualquer jeito, não. Ele quer que você saia revestido dele. Ele não quer que você saia chorando, não. Ele quer cuidar de você. Você olha para o mundo, você olha para as meninas. Você fala, pastor, olha esse monte de meninas. Nenhuma delas são virgem, eu sou virgem. Deus quer cuidar de você. Você olha para esse monte de meninos conseguindo as coisas fáceis, chegando em lugar fácil, bebendo, fumando, fazendo um monte de coisas. O Senhor coloca pessoas sobre você para cuidar de você e falar para você: Deus, o cabeça, tem algo melhor para você. Mas pastor, eu não sou nada. Não importa, o cabeça olha para você, o cabeça gosta de você. Você faz parte do corpo de Deus. Deixa eu falar, você que está dentro desse salão hoje, você faz parte do corpo de Deus. E não importa qual a posição do corpo você é, o cabeça ama você, se importa com você, grita por você. Há um desejo desesperado de Deus gritar por nós. Ele é o cabeça. E Ele coloca algumas pessoas para poder nos orientar. Coloca alguém na sua frente para poder falar na sua vida. Gente, quantas pessoas já falaram na sua vida? Quem você ouve? Quem você ouve? O Senhor coloca algumas pessoas para falar na sua vida. E eu vou falar para você, as pessoas que mais te amam vão falar na sua vida o que você não vai gostar de ouvir. As pessoas que mais se preocupam com você, elas vão falar para você o que você não gosta de ouvir. Você prefere as pessoas que te adulam ou você prefere as pessoas que falam a verdade para você? Pessoa que olha na sua cara e fala: nada de ser safado, rapaz.
Você precisa trabalhar, você precisa correr atrás, levantar cedo, ir atrás de trabalho. Ou você prefere falar, não, está difícil mesmo para todo mundo, né? A gente está em crise. Que tipo de pessoa você quer falando na sua vida? Você está com problema no seu casamento, você quer quem falando na sua vida? Solteiro? Divorciado? Divorciado vai falar para você, separa, está cheio de mulher aí. A divorciada vai falar para você, homem não presta mesmo. Mas o Senhor vai colocar alguém do seu lado que vai falar assim, não desista, não desista. O Senhor tem o melhor para você. Não desista não. Casamento é projeto de Deus. Você faz parte do corpo. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Romanos capítulo 13, 12. Romanos 12 também fala do corpo. E eu quero aqui determinar algumas coisas aqui, olha. A partir do versículo 4 diz assim, porque assim como um só corpo, temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo. Não parece repetição do que a gente viu em Coríntios, mas aqui tem algumas verdades mais profundas que eu queria tratar com vocês. E todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos com os outros, como partes diferentes de um corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, quem recebeu o dom aí de anunciar a mensagem de Deus, fica de pé. Façamos isso com firmeza que temos. Se o dom é de servir, quem tem dom de servir, fica de pé. Se o dom é de ensinar, então ensine. Quem tem dom de ensinar, fica de pé, Isabel. Fica de pé. Que reparta com os outros o que tem, e faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, quem tem dom de ajudar as pessoas, gosta de ajudar. Você não sabe por quê, mas você gosta de ajudar as pessoas. Por quê? Tem dom de ajudar. Olha que Deus é Deus, como Deus é legal, tem dom só para ajudar. Irmão, é melhor dar R$500 do que ganhar 500. Eu vou falar para você, é verdade isso. É muito melhor dar do que receber. E você tem o dom de ajudar. Deus entrega na sua mão, você vai lá e ajuda. Você ajuda com uma palavra, você ajuda com dinheiro, você ajuda com um abraço, você ajuda com choro, você ajuda com uma proteção. Tem o dom de ajudar. Olha aqui é o que a Bíblia está falando. Que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeie o mal, siga o bom. Olha isso, irmãos. Mas peraí, vocês não são pregadores, mas estão de pé, então vocês fazem parte do corpo. Olha que legal. Então eu não sou tão importante assim. O Ronildo não é tão importante assim. Quem ajuda é importante, quem ministra é importante, quem oferta é importante. Todo mundo faz parte do corpo e todo mundo é importante. Olha que lindo. Deus, que maravilha essas coisas. Você está vendo como você é importante? Você faz parte do corpo de Deus. Você está vendo? Você está vendo como o cabeça se importa com você? Pode sentar, obrigado. Você viu que não precisa muito para fazer parte do corpo e ser útil dentro do corpo. Quem é o cabeça do corpo? Agora eu quero que vocês compreendam uma coisa. O cabeça determina algumas coisas. Abra sua Bíblia aí comigo também de novo, em Romanos capítulo 13.
o cabeça, Cristo, determina algumas coisas, porque Ele é o cabeça. Então, como Ele é o cabeça, é Ele que determina. As pessoas que são possuídas de autoridade não se auto-intitularam autoridade. Foi o cabeça que auto-intitulou a determinada autoridade. Você precisa entender isso para você não ficar confuso. Veja, eu não me auto-intitulei pastor. Eu vou falar para vocês que nem pastor eu queria ser, mas eu não me auto-intitulei. É o cabeça Cristo que determina que um pastor me unja como o outro pastor. Então a ordem não veio desse pastor, não veio de mim, ela veio de lá. Se você serve, não é alguém que vai te intitular como servidor. O cabeça intitula alguém como pastor. Esse alguém chega em você, fala: irmão, eu sinto que você tem dom. Você fala: eu tenho, te ajudar. Então você vai ajudar as pessoas. Você vai organizar aqui as cestas básicas da igreja. Você vai arrecadar a cesta básica para a gente entregar para quem precisa se entregar. Eu sinto que você tem o dom de evangelizar. Então Beto, é o seguinte: eu quero que você faça um programa para você estar indo visitar o pessoal lá na FEBEM, para ir lá na Sabesp, para fazer algumas coisas, para ir no hospital. É Deus que vai determinando todas as coisas, vem tudo de cima. E olha o que a Bíblia diz aqui, em Romanos capítulo 13: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Irmão, nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Olha, deixa eu falar aqui para vocês, João. Nenhuma autoridade. Seu pai é autoridade sobre você. Sua mãe é autoridade sobre você. E por que ela é? Porque Deus achou que ela deveria ser. Não é eles que se intitularam pai de vocês, não. Deus achou que a Bia deveria vir do ventre da Adriana, e a Adriana e o Zé seriam o pai da Bia. Logo, eles são autoridades sobre vocês. Deus achou que o Greg deveria vir através de mim e da Silene, e eu e a Silene seríamos autoridades sobre ele. O Greg não determinou isso, eu não determinei isso, Deus determinou isso. Vocês entendem isso? É Deus que determina. Deus achou que o pastor Israel seria o pastor dessa igreja. Quem determinou isso? Foi eu que determinei. Foi eu que intitulei isso. Aí o que Deus faz? Deus coloca um outro pastor para poder ungir o Israel como pastor, para Israel assumir a igreja, porque Deus determinou que ele seria um pastor ungido. A determinação veio de quem? De Deus. A determinação não é de homens. E a Bíblia está falando que não há autoridade sem a permissão de Deus, ainda que a autoridade seja falha, mas ela está com a permissão de Deus. Ainda que ela seja falha, ainda que ela não haja como tem que agir, aí é uma outra mensagem que ela vai dar as consequências. Aqui nós estamos falando só de autoridade. Olha, Deus separa entre nós homens e mulheres que são autoridades sobre nós. A Silene é a autoridade sobre as artes aqui, sobre as meninas que dançam. Quem determinou isso? Deus. E aí o que Deus fez? Colocou no coração do pastor que pediu para a Silene para colocar ela. A pastora é líder do louvor. Quem determinou que ela seria líder do louvor? Deus. E aí Deus coloca no coração do pastor e fala: você vai ser a líder do louvor. E você questiona: por que a pastora é líder do louvor? Porque Deus quis, vai reclamar com ele, vai falar: Deus, por que ela é líder do louvor? Por que não sou eu o líder do louvor? Por que não sou eu que faço? Aí ele vai te falar: porque, filho, você não é para ser líder do louvor. Você, eu coloquei dom de servir, você é para servir, filho. Ah, Senhor, mas servir não aparece. Não importa, eu não estou preocupado com quem aparece. Porque quando o corpo é louvado, todo o corpo é louvado. Irmão, quando se falam da SOS Jesus aí fora, não está falando só do
pastor Israel. Aí eu tenho ouvido falar da sua igreja. Mas não é só ele. Tem ouvido falar de nós, da nossa postura, do nosso amor, do nosso posicionamento, da nossa oração, da nossa busca. É nós que estamos em evidência. É nós que estamos em evidência. Nossa, pastor, você tem uma igreja abençoada? Tem, mas é nós. Irmão, quando terminar aqui, você falar para mim assim: pastor, que bênção, que palavra. Não é só a minha voz que é elogiada, nem só a minha mente que lembra das coisas que eu estudei, e nem só a minha mão que faz um gesto para me andar. Todo o meu corpo está sendo elogiado. O meu dedinho está sendo elogiado porque eu me posicionei aqui. Todo o meu corpo, a minha cabeça, o meu corpo todo está sendo elogiado. Então, quando estão falando bem da SOS Jesus, Cristo está sendo elogiado. Ele é o cabeça. Ele fica feliz lá. Olha lá, aquele é meu corpo. Ele olha e fala: aquele ali, ó, lá na Jardim Patente, 1302, é o meu corpo. Olha, estão falando bem do meu corpo. É o meu corpo. E ele fala feliz, contente. Olha o que diz aqui, ó. Irmão, eu dei toda essa volta para te falar uma coisa agora. Quando Deus determina alguém também para liderar, Deus determina algumas coisas que ele tem que fazer. Deus coloca sobre ele. Irmão, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, o Senhor fala que ele falou ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Geralmente é o pastor da igreja. São poucas escrituras, poucos textos na Bíblia, que quando Deus fala, Deus não fala através do pastor. Deus só não fala através do pastor quando o pastor, lá em Samuel, quando Deus quis falar, em vez de Deus falar com Eli, Deus falou com Samuel. Eli era o pastor, Deus falou com Samuel. Mas assim, quantos outros textos você encontra? Geralmente Deus fala com o pastor. E aí Deus coloca sobre o pastor uma determinação, uma direção, um caminho, algo a ser feito. Por quê? Porque o cabeça tem que falar para alguém que ele titulou como liderança, aonde ele quer que o corpo chegue. E o corpo precisa andar. O corpo tem que andar. E quem vai dar a direção para o corpo andar? O cabeça Cristo. E quem que o cabeça Cristo vai usar? Aqueles que ele colocou na liderança. Deus é coerente. Se Deus quer falar com o povo, Deus fala com Moisés, para depois o povo receber. Deus é coerente. Se Deus quer falar com o povo, ele fala com Pedro, com Tiago, com João, para depois o povo receber. Você pode falar: eu recebo direto do Senhor. Todos nós recebemos direto do Senhor. No entanto, todos nós estamos debaixo de liderança. Não adianta você falar que não está. Ora é seu chefe, ora é seu pastor, ora é sua mãe, ora é seu pai. Você está sempre debaixo de uma liderança. E essa liderança quem colocou? Determinada por Deus. Então eu quero chegar nisso aqui, porque o pastor, junto com a liderança, a gente entendeu que a célula, ela é um instrumento, uma ferramenta para poder o corpo avançar. Há um desejo no coração do pastor e no coração da nossa liderança que a nossa igreja avance. E como é que o corpo avança? O corpo avança quando conquista outras partes do corpo. O corpo chega conquistando outras partes do corpo. Há um desejo, há uma paixão da liderança por isso. Há uma oração da liderança. Há alguém se colocando de joelho e falando: Senhor, Senhor, nos dá estratégia, nos dá visão, nos dá um caminho. E o Senhor tem dado o caminho. E o Senhor colocou no coração do pastor que o projeto chamado Célula é uma ferramenta de avanço. Então você que faz parte do corpo precisa estar inserido em uma célula. Por que você precisa estar inserido em uma célula? Porque Deus achou por bem colocar o pastor, e o pastor achou por bem titular a célula como ferramenta para poder caminhar. Você faz parte desse corpo. E como parte desse corpo, você tem que andar na engrenagem que o corpo anda. Não dá para você falar que faz parte do corpo e não querer andar por onde a cabeça está mandando você andar. Não
tem como você falar que faz parte do corpo e falar assim, eu faço parte do corpo, mas eu não faço o que eles estão mandando fazer. Você tem que participar e se empenhar e entrar de cabeça e tudo. Por quê? Porque é lá na célula que você vai exercer o que você levantou aqui. O seu dom de servir, o seu dom de ensino, o seu dom de ajudar, o seu dom de estar junto, o seu dom de abraçar. É lá que você vai fazer isso. Por quê, pastor? Porque aqui o Senhor já determinou homens que vão direcionar você para estar fazendo essas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu quero chegar ali na cantina. Só que eu não quero ir por aqui. Israel quer chegar ali na cantina, só que ele não quer ir por aqui. Ele quer ir lá por trás da igreja. Fica de pé, porque ele tem como chegar na cantina sem sair daqui? Não. E para ele chegar na cantina, quem vai ajudar? Queria que os jovens dessem a mão para o pastor. Tem criança, eu queria que as crianças agora dessem a mão, a gente vai por ali. As crianças, desce a mão. Eu queria que os irmãos da igreja se aliassem ali. A intercessão, o louvor. Eu queria que vocês dessem a mão. O pastor precisa chegar lá na cantina. Já chegamos na cantina. A gente precisa chegar na cantina. Elias, deixa, a gente precisa chegar lá na cantina. A gente precisa de todo mundo para chegar na cantina. Chegamos na cantina. Nós chegamos na cantina. O pastor chegou na cantina. Olha para isso. Sem sair daqui, o pastor chegou lá na cantina. Agora deixa eu falar para vocês. É isso que a gente quer. A gente quer chegar na sua vizinhança. A gente quer chegar na sua casa. A gente quer chegar na sua escola, no seu trabalho. A gente quer ir. A gente quer que você vá onde a gente não pode ir. A gente quer estar em todo lugar desse tempo. A gente quer fazer diferença. A gente quer mudar. A gente quer mudar essa situação. E é você que vai. É você que vai. Não dá para nós sairmos daqui, mas você vai. Eu vou chegar na sua casa, eu vou chegar no seu bairro, eu vou chegar na sua escola, eu vou chegar na sua vizinhança, eu vou alcançar a sua família, eu vou alcançar o seu pai, sua mãe, seus sogros, seus tios, eu vou alcançar através de você. Você faz parte do corpo de Deus. Você é parte do corpo de Deus. Aplauda o Senhor. Se louva. É assim que nós vamos chegar. Pode voltar para os seus lugares. Nós não faremos a diferença se nós não unirmos as nossas forças. Nós não faremos a diferença se nós não entendermos a nossa posição dentro do corpo. Nós não faremos a diferença se não entendermos que Deus é o cabeça e Ele determinou para nós cada parte. Qual a sua parte no corpo? Qual a sua parte no corpo? Essa semana eu estava falando com o Beto ministrou aqui na terça-feira uma palavra forte. E o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu estava indo para o trabalho, liguei na CBN e estava falando daquela guerra da Síria. E é uma guerra civil, uma guerra interna. E sabe o que acontece na guerra civil? O país se divide, as pessoas fogem, as pessoas vão embora do país. Quando há uma guerra contra o país se une. Fala, não, aqui a gente vai se unir, ninguém vai tomar nós. Mas quando há uma guerra civil, dissolve o país. Nós somos corpo de Deus, não pode ter guerra civil aqui.
Porque a guerra civil destrói, a guerra civil mata os cidadãos, a guerra civil expulsa as pessoas do próprio ambiente. O Senhor quer nos levantar com o corpo. Você tem uma função, um dever no corpo, e é no corpo que você vai funcionar. Amém? Fique de pé. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim, em primeiro lugar, eu peço que sejam feitas orações, pedidos e súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis, por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade, pois só existe um Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Nós somos corpo do Senhor. Queria que você baixasse a sua mão, nós vamos fazer uma oração. Vocês sabem cantar aquela música? Somos corpo. Recebi